Paulo, a gente mostrou o Copan todo, entrou em um monte de apartamento. Ela morava no Copan. Ai, que delícia! Então... Paixão da minha vida. Não tô mais lá agora, mas morei lá. Morei de 2018 até o início da pandemia. Entendi. Morei lá. Nossa, tem cada lugar. Cara, eu vou te falar, o Copan, ele é... A gente fala isso brincando com a coisa gourmet. Bem rapidinho, tá? A gente fala isso brincando com não sei o que gourmet, porque vende a experiência. Você não come o pão, você come a experiência. As pessoas falam isso hoje em dia pra deixar as coisas mais caras. Mas o Copan não é uma casa, é uma experiência. Ali, cara, eu nunca... eu já morei em muito lugar. Muito lugar. Eu nasci em Sorocaba quando meus pais moravam em Campinas. Eu morei em Salvador, voltei pra Campinas, depois pra Sorocaba e vim pra São Paulo. Em cada um desses lugares, morei em 3, 4 casas em cada lugar. Eu sempre mudei muito. Nômade. Muito, muito, muito. Meu pai, ele trabalhava de... ele assessorava... como chama quando o pessoal vai fazer? Auditoria em bancos, sabe? Sim. Auditor. Então, ele fazia uma pré-auditoria antes da auditoria chegar pra ver se estava tudo em ordem pra não caírem na auditoria. Então, ele ficava rodando. Rodando. Então, ele foi pra Salvador pra resolver os pepinos que tinha lá. Era banco econômico na época. E a gente ficou lá morando 2 anos. Então, sempre foi isso. Mas o que eu ia dizer é que eu já morei em muito lugar. Mas o Copan... Não tem como explicar aquilo. O Copan, eu falo que é uma grande vila do Chaves, com 1.160 apartamentos, que todo mundo se conhece e se ajuda e se coopera e os porteiros sabem e os porteiros os são nomes, maravilhosos. eles cuidam. Eu contei pra Yas um dia a história, eu tava saindo pra um show, eu viajo fazendo shows, né? E aí eu tava saindo, e sabe quando você sai assim, bolsa, mala, celular... Eu saí, eu fui pro show, passei o final de semana viajando. Quando eu voltei, eu chego na porta da minha casa, cadê a chave? Reviro a bolsa, nada, reviro. Cansada de um final de semana de viagem, eu tava esgotada. Eu sentei no chão assim, ó, Maria, sentei no chão. Comecei a procurar minha chave, daí a pouco eu ouço só o barulho de uma chave vindo no corredor, assim, ó. Aí eu olhei e falei, você tá brincando com a minha chave. Era um dos porteiros, porque lá tem... Tem 1.160 apartamentos, tem 20 porteiros por turno lá. Eu não tô brincando. Aí ele veio andando assim, eu falei, é minha chave? Ele falou, eu falei, eu deixei cair? Ele falou, você deixou na porta. Eu tinha deixado na porta. Ele foi lá. Aí eu falei, e o que aconteceu? Ele falou, a sua vizinha passou, viu, avisou, a gente ficou com a tua chave. Aí eu falei, nossa, muito obrigada. Ele falou, tem mais uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, chegou uma encomenda sua, eu recebi e botei aí dentro. Ele é maravilhoso. Uma encomenda. Não. É um país civilizado. É o país civilizado que a gente quer, não é verdade? O Copan, de verdade. Mas agora tá ficando caro o Copan, mundo paralelo. É porque virou hypado. Virou hypado. Então, conceitual. Não, mas conceitual. É o pós-hypado. É o pós-hypado. Porque o hypado é quando ninguém conhece. Porque o que acontece? Olha, Yasmin já pegou a garrafa. Olha, ô mãe Marisa. O gelo tá lá. Mãe Marisa, ela acha que ela não tem idade pra essa bebida aí. O Copan... Ela vai me matar quando eu chegar em casa. Ele era muito feio. Ele era feio, mal cuidado. Ele ficou abandonado durante muitos anos, porque a ideia principal do Copan era ser um hotel. E aí depois eles transformaram, tanto que a kitnet que eu morava, ela não tinha cara. Era totalmente estranho, porque onde era pra ser um closet, montaram uma cozinha. Era bem estranho. E aí ele ficou abandonado durante muito tempo. E aí era feio, parecia... cortiço. Isso, sabe? Entendi. Tipo, toalha nas janelas, Sei. aquela coisa mal cuidada, né? E aí chegou um investidor, um administrador e falou, chega, isso aqui é patrimônio, claro. Tem que ser bem cuidado. Aí entraram com uma reforma, que a reforma externa não foi aprovada até hoje. Eu sei, quando eu fiz lá o quadro, ainda tava com a tela. Tá até hoje, a tela. Da reforma Porque- não aprovada? É porque o que acontece? Ela é engraçada, ela fala mais, tipo assim, ela para e fala... Não acredito. Sim. Caraca. E aí o que acontece é que, como é patrimônio tombado, tem mais burocracia do que se fosse só uma obra pública, que já tem muita burocracia. Então, enfim, e aí tá parado até hoje. A parte interna eles conseguiram resolver. Sim. Então, por dentro, ele é todo Tá, todo bonitinho, pintadinho, arrumadinho. Os apartamentos são lindos. Você conhece o coração do Copan? Se você não conhecer... O coração... Qual que é? O que é o Tan, coração do Copan? O café? Não, tem o Café Floresta. Então, vai falando. A Cris? Não sei. O quê? A videolocadora? Não? Você nunca foi na O bar. garagem? Ah, No coração do Copan? não. Lá tem
Lili, como que era? Eu estacionava meu carro todos os dias na garagem. Não, mas tem um lugar que o síndico... nem todo mundo gosta dele, mas ele foi muito simpático comigo. O que era o coração do Copan lá? Era um negócio que a Polly, que tem um podcast, a Polly 2Ls e Y, ela mostrou esse coração do Copan. Que dava pra ouvir o som. Assim... Era uma faixinha na garagem que você conseguia ouvir o som do... Parecia o coração batendo. É o som do... Ah, tá. Não. Então, você tem que morar no Copan de novo, Cris. Não, eu tenho... As minhas amigas ainda moram lá. Eu vou pra lá. Vai lá. Nessa Fala época, onde não, que é o mas... coração do Copan. Vou. Se você procura a Polly, ela tem um podcast que só fala do Copan. Eu sei quem é. Ela mora lá, né? Então, uma Eu sei ruivinha. quem é. Não sei se ela tá ruivinha agora, mas de cabelo curtinho. E foi uma delícia. A gente vai colocar no YouTube esse episódio. O Copan é apaixonante. Então...